Então, na verdade, não são dados diferentes, são dados do mesmo estudo. Esse 100%. Algumas pessoas estão pensando assim, primeiro divulgou 100%, depois 78%, agora 50%. Não é assim. Todos esses dados são reais, só que com relação a populações diferentes e análises diferentes. Quando a gente tem um estudo, a gente analisa diferentes parâmetros. E aí, de acordo com esses parâmetros, a gente pode comparar a eficácia. Quem acompanhou as minhas últimas participações, eu sempre falo que as vacinas elas vêm sendo comparadas com um grupo placebo, ou seja, um grupo de pacientes que recebeu a vacina em teste e um grupo de pacientes que recebeu apenas uma solução sem medicamento, sem vacina nenhuma. Então, quando a gente olha para esse valor, esse último valor que foi divulgado, que foi 50,38, a gente arredonda para 50,4, se arredondar um número fechado, fica 50%. Na verdade, esse é o número de com relação àquelas pessoas que foram infectadas e que não foram infectadas. Ou seja, aquelas pessoas que tomarem a vacina, elas têm 50% de chance de não contraírem a doença de jeito nenhum. Ou seja, é como se a gente tivesse a população que foi infectada. Se essas pessoas tivessem tomado a vacina, de acordo com os dados dos estudos, a gente teria metade só das pessoas infectadas. Quando a gente olha para esse segundo valor, que é um valor de 78% de proteção, é com relação à manifestação de sintomas que não necessitaram de atendimento ambulatorial. Ou seja, se a gente pegar das pessoas infectadas e das pessoas não infectadas que não necessitaram de algum atendimento, a vacina é eficiente 78%. Se tomar a vacina, você tem 78% de não precisar ser internado e ter um atendimento ambulatorial. Já com relação a esse dado de 100%, é com relação a você ter uma doença grave, por exemplo. A gente sabe que muitos pacientes eles são internados, vão para a UTI, são entubados, eles têm um quadro grave. É muito mais complexo, mas de uma forma mais simples. Então, pelos dados dessa vacina, se você tomar a vacina, você tem 100%, mesmo se você contrair a doença, você não vai ter ela de uma forma grave em que você precise ser internado e ter toda aquela situação mais complexa que a gente tem. E também dos pacientes que tomaram a vacina, 0% morreu. Né? Então, a gente tem mais ou menos esse cenário aí. São diferentes situações. Se você tomar a vacina, tem 50% de chance de você nem manifestar a doença. Se você tomar a vacina, 78% de você ter um quadro muito leve e 100% de você não ter um quadro grave. Isso é o que mostrou esses dados. Então, são dados que estão na mesma pesquisa. A diferença é que eles foram divulgados de forma fragmentada. Primeiro se divulgou os dados com relação a esses sintomas, né, de 78% e de 100%, e depois se mostrou esse dado de proteção global de você pegar ou não pegar o coronavírus.